Olá a todos, hoje o nosso tema vai ser os protistas. Eles são um dos reinos que a gente utiliza a classificação para estudar melhor os organismos, e dentro desse grupo nós vamos estudar os principais grupos que tem dentro dele e as suas características. Eu sou o professor Roberval e essa aula foi feita especialmente para os meus alunos do 7º ano. Características do grupo. Quando a gente fala nos protistas, uma das principais e primeiras características que a gente tem que dizer é que eles são seres eucarióticos. E seus principais representantes são os protozoários e as algas. Os protozoários, eles são heterótrofos, quer dizer, eles precisam se alimentar, eles não fazem fotossíntese, nem sintetizam sua alimentação, e são unicelulares, ou seja, eles possuem apenas uma única célula. As algas, elas são aquáticas, autotróficas, fotossintetizantes. O que quer dizer isso? Elas realizam fotossíntese e assim elas conseguem a sua alimentação. E podem ser unicelulares ou pluricelulares. O grupo das algas é um grupo muito numeroso, ou seja, existem inúmeras espécies de algas que vão desde as pequenininhas microscópicas unicelulares até as macroscópicas, algas gigantes de 40 metros, como a gente tem as florestas de Kelps. O corpo dessa alga ele não é chamado como nas plantas de caule, raiz, não, ele é chamado de talo. E isso nas espécies pluricelulares. Eles podem até formar estruturas que são similares a plantas, mas são só parecidos, não tem a diferenciação que as raízes, os caules têm. E eles não formam nem órgãos nem tecidos. Aqui, pessoal, a gente tem uma imagem de algas unicelulares, algas verdes. Aqui a gente tem um gifzinho que vai mostrando uma floresta de kelps. Isso aqui é dentro do mar. Essas algas elas são bem grandes e elas estão presas ao substrato, no caso o solo, e elas sobem, formando esse aspecto que parece mesmo uma floresta, por isso floresta de kelps. Aqui outro exemplo, vocês podem ver os peixes passando aqui nesse canto. Existem várias partes, principalmente em águas quentes. Classificação das algas. Como todos os grupos, a gente também tem subclassificações. Não são só divididos em protistas. Dentro dos protistas, a gente tem um grupo das algas e dos protozoários. E dentro das algas, a gente divide elas em vários grupos. Os principais critérios, pessoal, são a presença de clorofila ou outros pigmentos que vão dar as várias tonalidades que as algas apresentam, e grupos de algas unicelulares e pluricelulares, ou seja, a gente divide de acordo com a coloração que essa alga apresenta e com o fato dela ser unicelular ou pluricelular. O primeiro grupo que eu quero que vocês vejam são as diatomáceas. Nesse grupo, as algas todas elas são unicelulares, apresentam uma carapaça de dióxido de silício, que tem uma aplicação muito grande na indústria, a gente vai ver mais na frente, e são organismos, em sua maioria, fotossintetizantes, que realizam a fotossíntese. Habitam oceanos e lagos, ou seja, tanta água doce também em menor quantidade, mas em sua maioria nos oceanos. Aqui, pessoal, a gente vê uma diatomácea excêntrica e você pode observar a estrutura da carapaça de silício dela aqui. Aqui a gente tem outra diatomácea, Se você observar, ela tem duas partezinhas, que são chamadas de valva. E essa aqui é uma diatomácea pinulada. Aqui a gente tem uma diatomácea pennádia, do gênero Suriella. E você pode ver que ela tem duas partezinhas, esse lado e esse. Ela tem como se fosse a forminha de uma pena. Por isso, diatomácea pennada. Diatomito. Como essas algas elas vivem muito tempo nos oceanos, nos lagos, há uma deposição dessa carapaça de silício. Com o tempo, a gente pode ter muita concentração e forma uma coisa chamada diatomito ou terra de diatomácea, que tem várias funções. Ele pode ser utilizado como catalisador, ou seja, a presença do diatomito ele acelera determinadas reações químicas, como fosse uma enzima. Pode ser usado como abrasivo, em líquidos ou pastas usados para limpar e polir metais, azulejos, ou seja, essa terra de diatomácea também tem essa função. Como fonte de sílica para a fabricação de silicato de cálcio sintético, silicato de sódio, ou seja, ela tem várias aplicações na indústria.
Outro grupo, pessoal, conhecido das algas são os euglenoides. Tem grande diversidade, ou seja, existe mais de 1000 espécies registradas. São fotossintetizantes e heterotróficos, ou seja, a gente tem as duas formas de alimentação. São semelhantes a algas verdes. As algas verdes são outro grupo importante e os euglenoides eles são semelhantes, ou seja, têm aparência com essas algas verdes. E são unicelulares. Raramente eles são coloniais, ou seja, como as bactérias, essas algas unicelulares geralmente elas podem também exibir colônias, mas nesse caso aqui são muito raras. Aqui a gente tem um exemplo de uma célula de um euglenoide. Vocês podem ver o vacúolo contrátil, tá aqui, que é uma organela que aparece muito em organismos livre-natantes. A gente tem o núcleo, a mitocôndria, estigma. E aqui, ó, o flagelo. Quando o organismo ele tem vida livre, geralmente ele tem estruturas para se locomover. Nesse caso aqui é o flagelo. Como ela é fotossintetizante, você pode observar que existem aqui os cloroplastos. Aqui você tem a imagem dela vista do microscópio. Como ela tem clorofila, a gente pode observar que ela é similar a uma alga verde, que a gente vai estudar mais adiante. Dinoflagelados. Aqui a gente tem um exemplo de um dinoflagelado, um gifzinho. São mais de 4.000 espécies de dinoflagelados. Esses organismos são de sua maioria marinhos e a maioria deles é unicelular, mas existem espécies também pluricelulares. Eles têm os dois estilos de alimentação, tanto heterótrofos como autótrofos, e são causadores de um fenômeno muito conhecido, que é chamado de maré vermelha. É provocado pelo desequilíbrio ecológico resultante da excessiva proliferação da população de certas algas tóxicas, principalmente as dinoflageladas. E aqui está a espécie. Geralmente esse fenômeno da maré vermelha ocorre onde tem muita matéria orgânica que facilita a proliferação dessas algas. E essa matéria orgânica pode estar ligada a uma quantidade de esgoto jogada na água do mar, por exemplo. Aqui você pode ver a praia da Barra de Fortaleza, onde ocorreu esse fenômeno da maré vermelha. As algas elas se multiplicaram tanto que mudaram até a tonalidade da água. Aqui tem outro exemplo. E como essas algas elas são tóxicas, esse fenômeno pode causar, por exemplo, a mortandade de peixes. Agora a gente vai ver um pouco sobre as algas pardas. Tem mais ou menos 1.500 registros de algas pardas. Quando a gente fala registradas, quer dizer que os cientistas já catalogaram, eles já sabem da existência dessas algas. Predominantemente marinha, essas algas pardas elas estão presentes na água salgada, em sua maioria. São maiores e mais complexas, porque vocês viram que a gente estava estudando até agora algas unicelulares, agora a gente entrou nas pluricelulares. E uma delas, desse grupo, são as algas pardas, multicelulares, e possuem estruturas similares a plantas. Agora a gente vai começar a ver esse grupo de organismos que tem estruturas parecidas com as plantas. Aqui a gente pode ver que parece uma folha. Isso aqui é uma estrutura de uma alga parda. Aqui, pessoal, a gente tem algumas estruturas de algas pardas, formando como se fosse um bosque aqui. Você pode observar, elas parecem realmente com plantas, entretanto suas estruturas não são tão diferenciadas como a gente tem nos organismos do grupo das plantas. Aqui a gente tem a floresta de kelps de novo, que esses kelps eles são algas pardas. Agora a gente vai ver um pouco sobre as algas vermelhas. São grandes e multicelulares, têm várias colorações, a gente pode encontrar várias colorações de algas vermelhas. Também estão presentes, além dos ambientes aquáticos, nos ambientes terrestres. Existem mais de 6.000 espécies já registradas. Quem já se alimentou de sushi ou já viu sushi alguma vez, sabe que tem essa estruturazinha aqui que recobre o sushi. Isso aqui é uma alga que é rica em vitamina C e ela é chamada de nori. Aqui, ó, o pessoal cultivando essa alga, que ela é muito importante para a alimentação e é rica em vitamina C, então pode comer sem medo. Aqui a gente tem outra alga vermelha, tá vendo que ela parece um arbusto? E aqui são algas vistas ao microscópio, algas vermelhas vistas ao microscópio. Agora a gente vai ver um pouco sobre as algas verdes. As algas verdes, também chamadas de clorófitas, porque elas têm clorofila, são algas que fazem fotossíntese. São unicelulares e pluricelulares, ou seja, existem representantes no grupo tanto unicelular como pluricelular.
E esse grupo ele tem relação com a evolução das plantas, ou seja, os cientistas têm teorias que dizem que a partir desse grupo das algas verdes foi que evoluíram o grupo das plantas. Aqui a gente tem um exemplo de alga verde, ó. Aqui outro, se você observar, tem até semelhança com alface. Entretanto, essas estruturas não são diferenciadas, como são as folhas de um alface. Por isso que a gente tem que fazer essa diferenciação entre alga e planta. Aqui, pessoal, a gente vai começar a estudar o grupo dos protozoários. A gente pode observar aqui uma ameba e um paramécio. Esse grupo ele tem muitos organismos que são responsáveis por doenças, como a ameba mesmo. A maioria desses protozoários eles são de vida livre, mas existem muitos parasitas e outros organismos que vivem em associações, ou seja, vivem associados a outros organismos. Os parasitas a gente já sabe que eles atacam outros organismos sobrevivem a partir deles, como a ameba. Os de vida livre vivem nos mais variados ambientes. Como eu falei, eles têm essas 3 formas de vida mais destacadamente. E os de vida livre eles vivem mais em ambientes aquáticos e úmidos. Os parasitas, pessoal, eles podem atacar animais, plantas e inclusive o ser humano. Classificação. A gente classifica os protozoários pelo critério da presença de estruturas locomotoras, ou seja, estruturas que auxiliem eles a se locomover. Os risópodes é um grupo de organismos que se deslocam por pseudópodes. Quando a gente chama pseudópodes, a gente pode observar que tem aqui o radical pseudo, que quer dizer falso, e podes, que quer dizer pés. Então são organismos que deslocam-se por meio de pseudópodes. Eles fazem fagocitose, que é uma célula engolir um material sólido, e usam os pseudópodes nesse processo. Por exemplo, a ameba. Aqui, pessoal, a gente vê o deslocamento dele. Você pode observar que ele coloca algumas estruturas do corpo dele para frente, e isso a gente chama de pseudópodes. E assim ele vai se deslocando. Aqui a gente tem outra animação na qual a gente vê uma ameba engolindo ou fagocitando 2 outras células. Outro grupo é o dos flagelados. Flagelados são organismos que possuem flagelos. E esses flagelos eles são estruturas similares a chicotes que se movimentam e impulsionam esses organismos. Aqui a gente tem um exemplo, que é a giardia. A giardia lamblia, ela tem esses flagelos aqui, que enquanto ela bate esses flagelos, ou movimenta esses flagelos, ela se desloca. Você pode observar que aqui a gente tem, isso é uma giardia, vista ao microscópio. Ela está batendo os flagelos e a partir desse movimento dos flagelos ela vai se deslocando. Ciliados. Os ciliados, pessoal, eles exibem os cílios, que são estruturas similares a selos e que geralmente estão em maior número. Um exemplo curioso é o paramécio. Aqui a gente pode observar a estrutura do paramécio, tem toda uma nomenclatura aqui de estruturas, mas as que a gente vai se interessar mesmo são esses aqui, Isso aqui são os cílios. Com o movimento desses cílios, o paramécio consegue se movimentar. Aqui a gente pode observar alguns paramécios se movimentando. Se você observar direitinho, pausar o vídeo e observar, tem uns pelinhos aqui nele. Esses pelinhos são os cílios que, ao se bater ou se movimentar, dão movimento ao paramécio. Aqui, nessa outra imagem, do mesmo jeito. Dá para observar até mais claramente aqui. Esporozoários. Bom, os organismos esporozoários não possuem estrutura de locomoção e em sua maioria são parasitas. Um exemplo é o plasmódio. Se você observar aqui, o plasmódio ele não tem flagelo, não tem cílio, não tem nenhuma estrutura que auxilie ele na sua locomoção. Como eles são parasitas, geralmente eles vão causar doenças, como, por exemplo, a malária, que é causada por um organismo Plasmodium, só que é o Plasmodium vivax. Aqui, pessoal,
a gente vai falar um pouco sobre os protistas, seu ambiente e a saúde, que é muito importante vocês conhecerem alguns parasitas causadores de doença desse grupo. Primeiro, vocês têm que saber que várias doenças são causadas por protozoários, por exemplo, malária, leishmaniose e a doença de Chagas, que é aquela que é transmitida pelo barbeiro ao picar a pessoa, geralmente no rosto, por isso o nome barbeiro. A gente também tem que saber que vários desses organismos protistas, eles têm implementações na economia. No caso das algas, a gente já viu que elas são usadas como alimento e também podem fornecer produtos, como por exemplo o nori, que é usada para alimentação, e um espessante para gelatina. O espessante para gelatina é chamado de agar, ou agar-agar, que é tirado das algas. Além de causarem bastante doenças, existem protozoários ou protistas que são bons e podem nos auxiliar. Geralmente, as algas microscópicas servem de alimento na cadeia alimentar, ou seja, elas são o principal alimento lá nas cadeias alimentares e ajudam a produzir 90% do oxigênio do planeta, ou seja, além das nossas florestas, que são importantes sim, um dos grandes organismos importantes são as algas, porque elas auxiliam a produzir 90% do oxigênio que a gente respira. Doença de Chagas, pronto. Nós vamos agora ver algumas doenças para que vocês tenham noções sobre essas doenças. A primeira é a doença de Chagas. A doença de Chagas ela é causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi. Esse aqui é o nome científico. Como você pode observar, ele está em itálico. O segundo nome não está em maiúsculo, mas o primeiro está. Isso é a nomenclatura binomial que foi escrita primeiramente por Linneu. Esse Trypanosoma cruzi ele causa a doença de Chagas, mas ele não se locomove. Quem leva ele até a pessoa e infecta é o transmissor, que vai ser quem? O inseto barbeiro. O barbeiro ele é um besourozinho, ele pica as pessoas geralmente no rosto. Ao picar a pessoa, ele defeca, e quando ele defeca, ele libera esse protozoário que vai causar a doença de Chagas. Também a gente pode ser contaminado pela doença de Chagas por meio de alimentos contaminados ou mal preparados. Em especial esses dois aqui, o caldo de cana e o açaí. Tanto o caldo de cana como o açaí, se eles estiverem contaminados, eles podem causar a doença de Chagas. Esse protozoário ele se aloja principalmente no coração e causa inúmeros danos a esse músculo, a essa bomba pulsátil importantíssima para o nosso corpo. Aqui, pessoal, eu coloquei a imagem de uma casinha de taipa, pois essas casas de taipa são os principais vetores da proliferação do barbeiro. Por quê? Porque o barbeiro ele se esconde nesses buracos, nessas frechas que esse tipo de construção tem e ocasiona o aumento da sua população. E ficando aqui também, ele está perto das pessoas. Por isso que as casas de taipa aumentam os índices de doença de Chagas. Aqui tem outro exemplo. Todas essas pessoas que estão aqui, elas estão correndo o risco de serem infectadas pelo barbeiro. Aqui nós temos uma das espécies de barbeiro e aqui os 3 tipos de barbeiro, as 3 espécies. Um mais clarinho e com essas manchinhas escuras aqui, um escuro com essas manchinhas claras e esse outro mais claro. Todos esses 3 transmitem a doença de Chagas. Aqui a gente tem uma animação que mostra o barbeiro se alimentando, enchendo a barriga dele, depois ele defeca e ao coçar a pessoa se infecta. Aqui a gente tem a foto ou uma micrografia de microscópio do Trypanosoma cruzi, o protozoário causador dessa doença. Aqui a gente tem ele visto de microscópio, visto ao microscópio. Amebíase. Outra doença muito comum é a amebíase. A amebíase ela é causada pela ameba, ou, como o nome científico dela chama, a entamoeba histolítica. Esse é o nome da ameba. Essa doença ela pode ser causada pela ingestão de água ou alimentos contaminados com essa entamoeba histolítica. E, geralmente, essa doença ela está com o intestino humano, podendo causar diarreias com sangue, em suas formas mais graves. Aqui a gente tem uma foto, uma imagem das amebas vistas ao microscópio. E aqui a gente tem uma ameba
se movimentando, para a gente ver melhor ainda aquela história dos pseudópodes. Ó, ela coloca seus pseudópodes e vai se movimentando. A giardíase também é uma doença comum e ela é causada pela Giardia lamblia. A Giardia lamblia, o que a gente já viu aqui, ela é um protozoário e está geralmente em alimentos ou água contaminada. Por isso que é importante lavar frutas, verduras, porque várias doenças podem ser evitadas assim. Geralmente, essa doença ela causa diarreias e dores no abdômen, em suas formas mais leves. Aqui a gente tem a giardia, ó. Se você pode observar, ela tem os flagelos, um esqueminha aqui, e aqui a gente vê ela vista ao microscópio. Aqui uma imagem melhor, a gente vê o núcleo, a gente vê os flagelos, ó, e vê que ela movimenta isso aqui para se locomover. Malária. Bom, eu acho que você já deve ter visto falar da malária. Ela é causada pelo Plasmodium vivax, que também é um protozoário, e é transmitida por um mosquito do gênero Anopheles, que é chamado de mosquito prego. Geralmente, esse mosquito ele se reproduz bem em locais alagados. E essa doença, a malária, era conhecida desde o Egito Antigo como febre dos pântanos. Aqui na nossa América do Sul, lá para os lados de Manaus, para os lados do norte do nosso país, existem muitos casos dessa doença. Geralmente, ela provoca febre e mal-estar em intervalos regulares. Aqui a gente tem o mosquito prego, o mosquito do gênero Anopheles, que transmite essa malária. E aqui a gente tem uma célula infectada com a malária. Por fim, então, uma boa semana, façam a atividade indicada e se cuidem, certo?